Bom, então vimos até agora como calcular então o volume do sólido de revolução e vimos também o método das cascas cilíndricas. E agora, se eu tiver um sólido qualquer? Então, antes de começar, vamos então observar o seguinte. Bom, então vimos que π vezes a integral de a até b da função f de x ao quadrado representa o quê? O volume do sólido de revolução obtido pela rotação em torno do eixo x do conjunto A, né, que é dado pela região do plano, né, os pontos do plano, onde x está entre A e B e o y está entre 0 e f de x, né, ou seja, o gráfico abaixo, a região que é abaixo do gráfico da função f. Ok? Observe que A de x, né, se eu chamar A de x igual a π vezes f de x ao quadrado, ela é a área. Então, olha só, vamos supor aqui que esse é o nosso sólido de revolução, tá? Então aqui eu tinha a nossa função f, né? Então a região abaixo do gráfico é essa aqui, né? Se a gente tracejar aqui, é essa região aqui, ó, tá? Como se fosse essa meia fatia aqui, se eu cortasse aqui de cima até aqui no eixo x, tá? Essa região toda aqui que eu rotaciono em torno do eixo x e assim eu tenho este sólido de revolução, ok? Tá. Então, pessoal, se eu tenho esse sólido, se eu faço esse corte, então aqui, se eu faço esse corte, o que eu vou obter aqui? Né? Eu vou obter um círculo. Por que um círculo? Porque ele pegou todo esse tamanho aqui e rotacionou em torno do eixo x, né? Obtendo então um círculo, né? Um disco, exatamente, um disco preenchido, tá? Então esse disco aqui, como que é a área dele? É π vezes πr quadrado, né? É π vezes o raio ao quadrado. Mas o raio, quem que é? Esse tamanho. E esse tamanho aqui é exatamente o valor da função nesse ponto, que eu posso chamar de x. Então para cada x aqui, entre a e b, eu tenho que a área dessa seção é a de x, que é π vezes f de x ao quadrado, tá? Então é essa aqui. Então essa a de x, ela representa essa área desse corte, né, dessa seção que a gente pode fazer aqui no nosso sólido. Uma seção, pessoal, que é perpendicular ao eixo de rotação, tá? Eu estou fazendo um corte aqui, né, perpendicular ao eixo de rotação, tá? Não é paralelo, tá? É perpendicular. Muito bem. Então, muito bem. Então, o volume, né, note só, o volume, ele não é como se eu pegasse todas essas áreas, né, obtidas aí por fatias, né, como se eu fatiasse todo esse nosso sólido e depois colasse as fatias. Essa que é a ideia, não é? Então, eu poderia então pegar todas essas áreas e colar a junção de todas essas, quando eu colo todas essas áreas, eu obtenho o volume todo, tá? Então eu posso enxergar esse volume como sendo a integral, que é essa soma, né, a soma infinita, tá? Quando é a soma infinita, soma finita é aquele somatório. Quando eu estou somando um número infinito, porque aqui eu tenho que fazer infinitos cortes entre A e B. Para cada valor de x eu vou passar um corte. Então eu tenho infinitos cortes. E depois eu vou somar todas essas áreas. Mas é uma soma infinita. Soma infinita é integral, tá? Então o volume é integral de A até B. De quem? Dessa área mesmo, dessa função A de x. Né? Quando a gente junta todas essas áreas, o que a gente obtém é o volume. Tá bom? Então é com esse tipo de raciocínio que a gente vai obter como que calcula o volume de um sólido qualquer. Então se B é um sólido qualquer e x é um eixo escolhido, né? Vamos supor então que eu tenho essa minhoca aqui, ela é o nosso sólido, né? Que eu quero calcular o volume, tá? E supõe então que eu tenho um x aqui, né? Um eixo, escolhe um eixo qualquer, poderia ser um eixo assim, poderia ser um eixo assim, poderia ser um eixo assim, tá? Qualquer jeito que esse eixo eu escolho, mas fixe esse eixo, tá? Então, supõe que esse sólido esteja então compreendido entre dois planos perpendiculares a x que interceptam o eixo x em x igual a, ou seja, como se eu colocasse uma prensa aqui, né?
Coloquei uma prensa aqui em x igual a A e uma prensa aqui em x igual a B. Então ele está compreendido aí entre esses dois planos, né? Essas duas prensas. Tá? Ok, então seja A de x a área da intersecção do sólido com o plano perpendicular a x no ponto de abscissa x. Então para cada xzinho aqui, o que eu faço? Para cada xzinho, eu passo um plano perpendicular ao eixo x. Esse plano vai cortar o meu sólido aqui, a minha minhoca aqui, numa região. Não precisa ser um círculo, tá? Essa região pode ser uma elipse, pode ser qualquer... É uma região, tá? Não precisa ser regular, não precisa ser bonitinho assim, não, tá? Poderia ser uma coisa esquisita, tá? Não tem problema. Mas é uma coisa que eu calcule a área, tá? Que eu saiba essa área. Muito bem. Calculei lá a área e deu esse A de x. Muito bem. Isso para cada x eu faço. Então, se eu sei essa função A de x, que descreve a área em cada ponto x, né? Se eu conheço essa A de x, o que vai acontecer com o volume, então? Se essa função aqui, A de x, que eu calculo, que é a área de cada uma das seções, for integrável, ou seja, eu poder fazer o cálculo da integral dela, se ela for contínua, ela já é integrável, né? Então, usando os resultados que a gente viu, mesmo que ela não for contínua no número finito de pontos, ainda é integrável, né? Vimos tudo isso, né? Desde que ela seja limitada, né? Lembrando lá. Muito bem. Então, eu consigo calcular a integral dessa A de x. E aí, nesse caso, o volume vai ser como a gente viu antes lá, para o caso de sólido de revolução, né? Vimos agora mesmo. Que vai ser exatamente a integral da área de cada seção, tá? Então, vai ser a integral de A até B de A de x dx. Então, eu faço a seção, calculo a área dessa seção que a gente obteve, e aí eu integro de A a B. Tá bom? Então, esse aqui é o volume. Vamos a alguns exemplos.